Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. Então, pessoal, na aula de hoje, eu separei essa aula para que resolvesse algumas questões para ajudá-los a entender um pouco melhor o estudo com relação às áreas e como isso pode ser cobrado de vocês. Aqui vamos envolver o conteúdo de duas aulas, pessoal, para resolver essas questões. Vamos falar um pouco das áreas de figuras planas e os elementos que vimos na aula anterior com relação ao círculo e à circunferência. Então, recomendo que você assista a esses dois vídeos antes de assistir a essa aula, em que vou resolver três questões envolvendo essas figuras. Essas questões, pessoais, já caiu anteriormente em vestibular, certo? Então, ela é de um nível mais elevado. Então, vamos começar pela questão de número 2, onde nos utilizaremos apenas de um único conceito, o conceito de composição de áreas, tudo bem? Então, já você vai entender melhor o que significa isso. Vamos ver a questão? A questão de número 2 diz: calcule a área da figura, sabendo que A, B, C e D é um quadrado de diagonal 15 raiz de 2 centímetros e que a figura é limitada por semicircunferências congruentes. O que seria isso, pessoal? De maneira bem simples, semi, pessoal, significa metade. Então, o que ele está me dizendo é que essa figura ela é composta por uma parte de dentro e uma parte de fora do quadrado. Essa parte de fora está sendo limitada por essas partes em azul, em que desenhei de cor azul. E essas partes em azul são semicírculos, ou seja, são só metades de uma circunferência. Congruentes porque possuem a mesma área, certo? Então é isso que significa semicircunferências congruentes. Então, pessoal, você deve ter observado que essa é uma figura que talvez você já conheça. Vou completá-la aqui pela parte de dentro. Essa é a figura que se parece muito com um shuriken. Talvez você conheça, se você já tiver assistido ao desenho do Naruto. Então, pessoal, o que queremos é encontrar a área desta figura, que se parece com uma shuriken, se assemelha bastante com uma shuriken. O que devemos fazer? Bem, veja só, pessoal, que se eu trouxesse essa parte de fora, essa parte que está limitando a minha shuriken, para dentro, de volta para dentro da figura, eu conseguiria eu traria meu quadrado de volta. Conseguiria completar o meu quadrado. Em outras palavras, pessoal, quero dizer a vocês que essa shuriken ela é na verdade o próprio quadrado, só que foi separado essas partes aqui, ó, e colocadas para fora da figura. Então, o que devemos fazer é só encontrar a área do quadrado. Veja que não é uma questão difícil. Precisa conseguir visualizar que se eu trouxesse essas partes de fora para dentro do meu quadrado, eu conseguiria completá-lo. E, portanto, para encontrar a área dessa figura de cor azul, eu precisaria calcular apenas a área do quadrado, que é dada por L ao quadrado. No entanto, pessoal, aqui aparece uma nova dificuldade. Nos deparamos com um novo empecilho. Por quê? Porque não conhecemos o valor do lado do meu quadrado, mas conhecemos a sua diagonal. Então, pessoal, existe uma fórmula que relaciona o lado com a diagonal de um quadrado. E essa fórmula é dada por D igual a L raiz de 2. É assim que encontramos a diagonal de um quadrado. Basta pegar o valor do lado e multiplicar pela raiz de 2. Veja que se eu isolar o L nessa fórmula, teremos que D sobre a raiz de 2, esse vai ser o valor do lado do meu quadrado. Por que isolei o valor de L? Porque é ele que eu preciso encontrar para conseguir calcular o valor da área. Então, vamos lá substituir o valor de D, o valor da diagonal. Então, teremos que 15 raiz de 2, que é o valor da diagonal, dividido pela raiz de 2, isso deve ser igual ao lado. Veja que tem o raiz de 2 em cima e embaixo na minha fração. E, portanto, posso cancelar, ou seja, dividir. Então, temos que agora o valor do lado desse quadrado corresponde a 15 centímetros.
E, portanto, posso encontrar a sua área agora. Porque a área de qualquer quadrado é dado por L ao quadrado. O L, acabamos de encontrar, tem valor 15. Então, vamos elevar 15 ao quadrado. E, portanto, a área desse quadrado corresponde a 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 225 centímetros quadrados. Este é o valor da área dessa figura em azul. Vamos agora, pessoal, tentar resolver a questão de número 3. Na questão de número 3, ele quer que a gente escreva uma fração que corresponde a essa parte pintada de verde em relação ao círculo inteiro, ao círculo maior, tudo bem? A circunferência maior. Então vamos ler? A pergunta é: qual fração representa a área verde em relação ao círculo de raio R? Então veja, pessoal, sempre que ele perguntar qual é a fração, então vamos ter que dividir, pessoal, duas áreas, neste caso. Vamos dividir a área verde, vou escrever aqui para vocês o que devemos encontrar. A gente deve pegar a área verde e dividir pela área do círculo maior. Essa área maior aqui, pessoal, que tem raio R. Esse R eu fiz a cor azul, certo? Por que eu devo dividir uma área pela outra? Porque ele quer a fração, ele não quer um valor numérico, pessoal. Ele só quer uma relação entre uma área e outra. E quando ele quer essa relação, ele pede qual é a fração. Então, vamos calcular um quociente, uma divisão entre áreas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a área do círculo maior, que tem raio R. Por quê? Porque ela é mais fácil, mais simples. Então, vamos lá atrás dessa área do círculo maior que tem raio R. Então, você se lembra de como calcular a área de um círculo? A área é dada por π R ao quadrado, certo? Esse R, lembrando que é esse de cor azul. Agora, vamos encontrar a área dessa parte que está pintada de verde. O que devemos fazer? Vamos primeiro encontrar a área como se fosse de toda a coroa circular. Se ela estivesse toda pintada, esta coroa aqui, ó. Porque conhecemos a sua fórmula. A área da coroa inteira seria π, que multiplica R ao quadrado, menos R, o raio da circunferência de dentro, do círculo de dentro, que corresponde a R sobre 2, também ao quadrado. Então, vamos arrumar. Vamos calcular essa potência. Então, temos R ao quadrado menos. Elevando essa potência ao quadrado, teremos R ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Precisamos subtrair essas duas frações de dentro dos colchetes. Para isso, pessoal, devemos tirar o MMC. Por quê? Porque elas possuem denominadores diferentes. Então, o MMC entre 1 e 4 corresponde a 4. Lembre-se que devo dividir embaixo pela fração de baixo e multiplicar pelo numerador. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, vamos lá? Temos 4 dividido por 1, 4. 4 vezes R ao quadrado dá 4R ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes R ao quadrado, 1R ao quadrado. Lembre-se que entre as frações eu tinha um sinal de menos. E, portanto, temos que 4R ao quadrado menos 1R ao quadrado corresponde a 3R ao quadrado sobre 4. Lembre-se, pessoal, que o que eu fiz foi calcular a área da coroa inteira, se ela estivesse toda preenchida. No entanto, só está uma parte dela, que é essa parte pintada realmente de verde. Então, pessoal, lembre-se que essa fórmula é para calcular a área da coroa inteira. No entanto, só quero uma parte dela. E essa parte, pessoal, corresponde a 1/4 de toda a coroa.
Por quê? Como eu sei disso? Porque, pessoal, a coroa inteira, ela seria, essa fórmula, se correspondesse a uma volta inteira, a uma volta completa, a um ângulo de 360 graus. No entanto, para esta parte aqui preenchida ou pintada da cor verde, eu só tenho um ângulo de 90 graus. Veja aqui o quadradinho, ó, representando meu ângulo de 90 graus. 90 graus é só um quarto da volta completa. E, portanto, para calcular essa área verde, eu tenho que ainda dividir por 4. Certo? E agora, você deve se lembrar que quando vou dividir frações, eu devo conservar a fração de cima, 3πr sobre 4, e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Essa fração de baixo era 4 sobre 1. Multiplicando pelo seu inverso, multiplicaremos por 1 sobre 4. E, portanto, encontraremos que a área verde ela é, na verdade, 3πr sobre 4 vezes 4, 16. Essa é a área correspondente a essa parte apenas pintada, da cor verde. Então, lembre-se que para encontrar a fração a qual a questão me pede, eu devo dividir a área verde pela área do círculo de raio R. Então, a área verde é 3π sobre R é 3π vezes R sobre 16. Vou dividir pela área do círculo, πr ao quadrado. Aqui também temos o quadrado em R. Veja, pessoal, que novamente tem uma divisão envolvendo frações. E para isso, devemos conservar a fração de cima, 3π R ao quadrado sobre 16, e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. πr ao quadrado sobre 1. Invertendo, teremos 1 sobre πr ao quadrado. Aqui posso cancelar o π e também posso cancelar o r ao quadrado. Em outras palavras, qual é a fração que corresponde a essa parte verdinha pintada em relação ao círculo maior? É a fração 3/16, pessoal. Essa corresponde à resposta da nossa questão. Certo? Então, novamente, sempre que ele me pedir qual é a fração, eu devo realizar um quociente, uma divisão entre duas respostas, entre duas áreas. Aqui, a divisão foi entre a área que eu desejo, a área verde, eu dividi pela área do círculo grande, pois foi essa a pergunta que me foi feita na questão. Qual fração representa a área verde em relação ao círculo de raio R? Então, encontramos duas áreas, a área do círculo de raio R e a área pintada da cor verde. E depois dividimos o valor de suas áreas. Então, a resposta correta seria 3 sobre 16. Vamos agora, pessoal, responder a esta questão de número 1. Essa questão de número 1 foi cobrada na prova do Enem. Então, veja só. A questão continha um textinho. Vou ler para que vocês fiquem mais contextualizados, digamos assim, para que vocês possam entender melhor. A questão dizia o seguinte: o proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com um ângulo central de 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato regular, com dimensões de 50 metros por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Considere 3 como valor aproximado para π. E é para encontrarmos o valor desse raio aqui para compor a piscina da figura 1. Certo, pessoal? Então, o que ele disse foi que um proprietário de um parque deseja construir uma nova piscina. Essa nova piscina será do formato igual à figura 1. Certo?
E nesse parque ele já tinha essa piscina da figura 2, neste formato, que é muito parecido com que é um retângulo, na verdade, de base 50 e de altura 24, certo? Então o que ele me disse foi que a área dessa nova piscina não pode passar a área da figura da piscina que ele já possui em seu parque. Então o que devemos fazer, pessoal? Bem, lembre-se que para calcular a área de setores circulares, porque isso que é essa piscina da figura 1. Ela é composta por três áreas de setores circulares idênticos, de mesmo tamanho, porque todos possuem o mesmo ângulo e possuem também o mesmo raio, certo? Podemos se utilizar da fórmula ou podemos calcular o valor da área de um setor circular através de uma regra de 3. De que maneira? Vamos lembrar? Então, você se lembra que se dermos uma volta completa em qualquer círculo, ou seja, uma volta de 360 graus, a área obtida vai ser de toda a circunferência, ou seja, teria a área πr ao quadrado. No entanto, quando vou construir um setor circular, eu não dou uma volta completa, ou seja, o meu ângulo não será correspondente a 360 graus. Aqui no caso, será um ângulo de 60 graus. Então, 360 graus está para a área completa do círculo, ou seja, πr ao quadrado, e 60 graus vai estar para x, que é a área que eu quero encontrar, de um desses setores circular. Então, vamos multiplicar cruzado, a regra de 3. Então, teremos 360 graus vezes x é igual a 60 graus πr ao quadrado. Vamos isolar o valor de x. Então, temos 60 πr ao quadrado sobre 360. Esse é o valor de x, ou seja, o valor da área de um setor circular. Aqui, vamos simplificar 60 por 360, dividindo por 60. Então, teremos πr ao quadrado sobre 6. Mas lembre-se, pessoal, que para compor essa minha piscina da figura 1, são três áreas iguais. Ela é composta por três setores circulares. Então é por isso que eu vou multiplicar essa área por 3. Tudo bem? E lembre-se que essa área dessa piscina, ela não pode ser superior à área dessa segunda piscina, essa piscina que já se encontrava no parque. Então o que devemos fazer? Vamos aqui pegar a área da nova piscina, vou organizar aqui 3πr ao quadrado sobre 6. Ela não pode ser maior, ou seja, ela tem que ser menor do que a área da figura 2. A área dessa piscina é dada pela área de um retângulo. Você se lembra que a área de um retângulo é dada por base vezes altura? Aqui a base vale 50 e a altura vale 24. Ou seja, 50 vezes 24. Vamos isolar o valor de R? Então temos, vou simplificar aqui essa fração por 3. Então ficaremos com πr ao quadrado, simplificando por 3. 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Tem que ser menor que 50 vezes 24, pessoal. Isso tem o valor 1.200. Tudo bem? Você se lembra que na questão foi dito para a gente considerar o valor de π. A questão me diz para considerar o valor de π igual a 3. Para que a gente possa encontrar um valor numérico para o valor de R, do raio daquele setor circular. Então vamos lá? Vamos isolar o R. Eu tenho que R ao quadrado deve ser menor que o 2 estava dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. O valor de π correspondia a 3. Se ele estava multiplicando do lado esquerdo, do lado direito ele vai dividir. Então, temos que o R ao quadrado ele deve ser menor que 1.200 dividido por 3 dá 400. 400 vezes 2. 400 vezes 2 corresponde a 800. O valor do R ao quadrado, pessoal,
não pode ultrapassar o valor de 800. Em outras palavras, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, teremos que o valor de r tem que ser menor que a raiz de 800. Veja, pessoal, se lembra que no Enem não podemos utilizar a calculadora, então você tem que se utilizar de alguns artifícios para tentar aproximar o valor da raiz de 800. Então veja o que eu vou fazer. 800 pode ser escrito como sendo 4 vezes 2 vezes 100. Por que fiz isso? Porque eu posso retirar alguns números de dentro da raiz, porque possuem raiz exata. A exemplo do 4 e do 100. 4 tem raiz exata, posso retirar o 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de 100 é 10. E vou permanecer com a raiz com 1, 2 dentro da minha raiz. Então, encontraremos que aqui teremos que ter uma noção mínima para o valor da raiz de 2. A raiz de 2 ela vale aproximadamente 1,41. E, portanto, ao multiplicar 20 vezes 1,41, encontraremos o valor 28,2 aproximadamente. Então veja, pessoal, que o valor do raio para construir essa piscina não deveria ultrapassar o valor de 28 metros. Espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco melhor como isso pode ser cobrado de vocês. Qualquer dúvida, lembre-se de deixar as suas perguntas aqui nos comentários do vídeo. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.